diante de mim está o professor Osanir Roberti, que fala conosco desde o Texas, onde está fazendo frio ou está fazendo calor, professor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jansen. Bom dia, ouvintes. Hoje até que o dia está melhor. Temos sol, a temperatura está, vamos dizer, dentro do razoável, são 10 graus acima, né? Então, bem razoável. Hoje é um dia bom. Ainda não é aquele sol texano, mas já está bem Não, melhor. Isso. Essa época, esses dias agora, anteriores, estavam muito frios. Agora não, agora está bem tranquilo. Isso é bom, porque eu acho que num lugar onde é muito frio, eu, por exemplo, teria muita dificuldade de viver, porque dá uma sensação assim de tristeza, né? A gente está acostumado com o calor do Brasil, passar o tempo todo com frio, eu tenho assim, uma dificuldade muito grande de me imaginar muitos anos, muito tempo, por exemplo, na Suécia, né? Você imagina, lá em Estocolmo. É verdade, Jansen. Eu 6 morei abaixo de zero. Antes de vir para o Texas, quer dizer, eu vim do Texas, porque o tempo, aí fui para o Canadá. No Canadá, quem não se adaptou realmente a esse frio muito rigoroso foi a minha esposa. E olha que nós estávamos numa cidade que fica bem próxima da fronteira dos Estados Unidos. Aliás, a gente fala em fronteira, mas não é fronteira. Era um lago, né, que separa, o Lago Ontário, ele separava de um lado era os Estados Unidos e do outro lado o Canadá. Então, quer dizer, bem tranquilo. Mas, ainda assim, o frio lá é muito intenso. Hoje mesmo, mais cedo, eu falava com minha filha e ela me mostrava como é que está o quintal da casa dela, ainda cheio de gelo. Gelo é o final da neve, né? Quando a neve começa a ir embora, ela vai se transformando em gelo. Então, o quintal está praticamente inabitável. Ela tem 2 gatinhos, então, quando ela abre a porta da varanda para os gatinhos irem lá fora, eles vêm correndo, param na porta e voltam, não saem, nem os gatos saem. Nem se atrevem, né? É verdade. Nem se atrevem. Professor Osanir Roberti, olha, o nosso quadro está fazendo um sucesso absurdo, né? Normalmente a gente recebe aqui comentários dos quadros, quase sempre, muitos durante o bate-papo com o colunista, e aí depois, ao longo do dia, mais um pouquinho, no dia seguinte alguma coisa, e depois para, né? Só que a turma aqui com você está mandando mensagem para a gente durante a semana inteira, né? Então, a língua portuguesa está na moda. A preocupação com a língua portuguesa está na moda, e o que é mais interessante, as perguntas são muito parecidas, o que demonstra, de certa forma, uma concentração de dúvidas, né? As dúvidas são quase sempre as mesmas, por isso dá um pouco de trabalho para a gente aqui montar, porque a gente tem que pegar todos os comentários, as perguntas e tudo mais, e tentar consolidar em uma, né, que mais ou menos esclareça a totalidade das dúvidas e dos comentários que vêm para cá. Os comentários são sempre os mesmos, né? Todo mundo feliz da vida, muito ex-aluno seu falando que está acompanhando exatamente porque já ele conhece, mas as perguntas são muito interessantes e uma quantidade bem grande. E tem algumas que me chamaram muita atenção. Eu cheguei a encaminhar mais cedo, né, a algumas perguntas, mas teve uma aqui que eu achei assim, e eu até deixei primeiro de propósito, que eu achei assim fantástico, né? Que é uma questão de curiosidade fonética, eu interpretei dessa forma. E diz o seguinte: por que algumas palavras escritas com X têm som de S, como, por exemplo, no caso da palavra máximo, enquanto outras têm som de Z, como, por exemplo, na palavra exame? Há uma lógica nessa variação ou ela é completamente irregular? Nós poderíamos dizer que a lógica existe, só que ela é uma lógica histórica. E como é histórica, um pouco inexata. As pessoas acabam, na verdade, achando que não tem sentido, mas tem sim. A nossa língua, ela veio do latim, ponto pacífico. Só que ela não é o latim, ela se originou do latim. Então, na verdade, antes do latim, havia alguma coisa. E uma língua que influenciou muito a formação do povo romano que falava o latim,
era a língua grega. Então, muitas das palavras que nós usamos, elas têm a origem no grego e mantêm, vamos dizer assim, a pronúncia, ou não, mas a grafia se manteve. Você citou, por exemplo, a palavra máximo, né? Veja que, na maioria das línguas de origem germânica, esse X não soa como C, ele soa como X, máximo. Essa seria a pronúncia do grego. Então, no português, por causa do latim, ela acabou mudando para máximo, perdeu aquele quezinho antes do C. Então, você vê, ela continua com a grafia que veio do grego, o X. Outra palavra curiosa que tem o mesmo probleminha é a palavra sintaxe. Você vê, no português é sintaxe, mas quase todo mundo fala sintaxe. Origem do grego. Do grego. Que, no inglês, você tem esse se mantendo. No português, muitas vezes se perdeu. Mas a coisa mais interessante ainda, você falou em duas pronúncias diferentes da letra X. Repare, na verdade são 4, porque você tem o XI, que existe anexo, sexo, você tem o C, que existe auxílio e máximo, mas você também tem o X, de lixo, vexame, e ainda tem o Z, de exato, exame. Então, repare, é um fenômeno curioso. A mesma letra valendo por 4 fonemas diferentes. É bem curioso isso, né? Temos também o fenômeno que é o contrário, sendo que esse é mais numeroso ainda. É quando você tem um determinado fonema, nós falamos nele agora há pouco, o fonema C, né? Esse C de máximo, de auxílio, que é representado pela letra X. Mas vocês já viram de quantas maneiras diferentes nós escrevemos o som C? Olha só, na palavra cedo é com C. Na palavra seda, o tecido é com S. É com S. No máximo é com X. Mas nós podemos ir embora, veja, exceto, que aliás muita gente fala errado, fala exceto, não, é exceto. É como se houvesse 2 S's. Passeio, tá vendo? 2 S's valem como C. Nascer, SC, é C. Ah, mas eu falo nascer. É uma pronúncia inadequada. O SC é o que nós chamamos de dígrafo, ou seja, são 2 letras valendo por um fonema só, o fonema C. Tem até combinações mais curiosas. Por exemplo, essa talvez vocês nunca tenham visto. XS. Existe uma palavra que é exsudar. Exsudar é como você colocar o suor para fora. Aí, é com XS, mas o som é de C. Então, repare, são confusões da nossa língua que, na verdade, devem ser atribuídas à sua história. Ou seja, como se formou a nossa língua. Pesquisas linguísticas, muito no passado, e dizem que a língua que originou todas essas que eu citei, o grego, o inglês, o português, é uma língua conhecida, é claro que é uma língua artificial, nós não a conhecemos na prática, mas, de certa maneira, a gente vai olhando para o passado e tentando reproduzi-la. Ela era chamada de indo-europeu. Aí alguém poderia perguntar, o indo-europeu reúne todas as línguas, seria a tal da língua-mãe? Claro que não. Nós estamos muito longe do que teria sido essa língua inicial. Acho que talvez nós nunca conseguimos chegar a ela. Mas o indo-europeu foi uma língua que se fixou, como diz ali o nome, né? Indo-europeia, ou seja, entre a região da Índia e a Europa. E aí você consegue localizar as origens. Por exemplo, o latim foi de um ramo que era considerado, chamado de ramo latino. O grego também veio daí. As línguas germânicas, dentre elas o inglês, o alemão, também vieram daí. Então você consegue fazendo, imagina, uma árvore
ao contrário, indo dos galhos para o tronco, e lá no tronco está o indo-europeu. E em todas essas ramificações, nós temos muitas das línguas modernas. Mas estamos muito longe da língua-mãe. Dou só um exemplo curioso acontecido aí no Brasil, né? As pessoas não têm ideia do número de línguas que são faladas no Brasil. A língua máter é o português, tudo bem, é o que praticamente toda a população fala, embora com variações. No Nordeste não se fala exatamente igual ao Rio Grande do Sul, não se fala. As pessoas conseguem se comunicar, mas há diferenças, né? Veja uma diferença curiosa, a tangerina, a frutinha, em alguns lugares do Brasil ela é chamada de mexerica. Mexerica. No Sul é bergamota. Bergamota, é. Então você tem lugares diferentes, às vezes você não consegue entender, né? Mas o número de línguas indígenas ainda vivo no Brasil é monstruoso, monstruoso em relação ao que se imagina. Acredita-se que nós tenhamos hoje vivas no Brasil 275 línguas indígenas. Um número grande, se você olhar bem, para o que se pensa haver. Não é grande, porém, para a realidade indígena. Até porque existem algumas línguas indígenas que são faladas por grupos muito pequenos, às vezes uma família, às vezes, sei lá, 10, 15 pessoas daquele bandozinho, né, que ainda vive isolado, mas a maioria delas tem uma fonte comum, que é a mais citada, que é o tal do Tupi-Guarani, né? Só que existem ainda tribos importantes no Brasil que não são do ramo do Tupi-Guarani. Nós já devemos conhecer, já devemos ter ouvido falar, nos Chavantes. Sim. A língua dos Chavantes não faz parte do Tupi-Guarani, é de um outro grupo separado. Então você vê como há uma riqueza ainda na área de línguas que não é conhecida. Em 2005, 2006, eu fiz uma viagem à Amazônia e fui para um lugar lá no alto, no norte do Amazonas, uma região que é conhecida como a Cabeça do Cachorro. É interessante, se você olhar o mapa do Brasil, olhando à esquerda, lá no alto, há um desenhozinho da fronteira com Colômbia e Venezuela, que parece realmente um perfil da cabeça de um cachorro. Por isso que ela é conhecida assim. E eu estive, então, numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. E São Gabriel da Cachoeira é um município incrível em termos de tamanho, é um dos maiores municípios do Brasil, não é o maior, não. Parece que na Amazônia mesmo há um ou dois maiores, mas é um dos maiores. Só para vocês terem uma ideia, a área é mais ou menos semelhante ao estado de Pernambuco. Bem grande, né? É imenso. Pernambuco tem 9 a 10 milhões de habitantes. O município de São Gabriel da Cachoeira tem cerca de 35 mil. Olhem a diferença, né? Curioso. Em São Gabriel da Cachoeira há uma riqueza linguística fascinante. Aliás, duas. Uma, o número de etnias indígenas. São 23 etnias indígenas diferentes. Então, é um número fantástico para um município só. A maioria dessas etnias vive separado. E eles têm uma curiosidade, assim, que não faz parte, ou pelo menos que nós tentamos eliminar no povo civilizado, né? Civilizado, vamos deixar entre aspas sempre, que serem todos iguais. Eles não se acham iguais. Então, por exemplo, há determinadas etnias que se acham superiores a outras. Só para você ter uma ideia, uma vez conversando com uma índia de origem, se não me engano, Baniwa, ela me dizia que essas 23 tinham uma espécie de hierarquia. No topo, além dos Baniwas, havia os Barés, havia os Tucanos, e lá embaixo é que eles localizavam dois grupos, talvez um vocês nunca tenham ouvido falar, o outro com certeza, os Rupdas e os Yanomamis.
sendo que os Rúpidas eles consideravam o mais baixo nível de humanidade. Aí eu questionei e perguntei a ela, mas espera aí, se os Rúpidas estão lá embaixo e é o mais inferior, onde é que entram os Yanomamis? E a resposta dela foi muito simples para mim. Não, os Yanomamis não são humanos. Repare, veja aquilo que para nós é um preconceito, como para eles é uma normalidade. Na maioria desses grupos, como eu disse, que ainda vivem bem separados, o que se tem? Quase ninguém fala português. E essa é a segunda curiosidade do lugar. A língua dominante nessa região é uma língua conhecida por eles como língua dos padres. Os nossos estudiosos de língua chamavam-na de língua geral. Essa é a língua que deve ter existido nos anos 1500, 1600, porque ela é curiosa, porque ela tem a sintaxe básica do latim, que é muito mais simples que a nossa, e tem o vocabulário bem ampliado, usando muito do tupi-guarani, mas usando palavras do português, palavras do francês, palavras do holandês, palavras do alemão, ou seja, daqueles povos que vieram para cá no primeiro século. Então, muitas dessas palavras foram incorporadas a essa língua. Aí você deve se perguntar, como que essa língua começou a existir? Provavelmente com os padres jesuítas, porque os jesuítas eles ocuparam parte do território brasileiro porque havia um acordo implícito entre a ordem deles, né, a Companhia de Jesus, e os portugueses. Portugal era um país muito pequeno, de população mínima, então precisava de gente para povoar aqueles muitos lugares no mundo que eles começaram a ocupar. E a grande parceira foi a Companhia de Jesus. Tanto que os primeiros documentos dessa região lá do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira, eles são documentos dos padres jesuítas. Teriam chegado àquela região em torno de 1620 e ali começaram a influir na organização. E aí surgiram duas coisas curiosas. Uma delas vai ter consequência na existência até hoje dessa língua dos padres lá naquela região. Vejam que é uma coisa muito curiosa. Os índios tinham o costume, obviamente, coisa ligada à natureza, de quando uma criança nascia com problemas, por exemplo, uma formação indevida do corpo, eles sabiam que aquela criança não teria como sobreviver. Então eles largavam aquele bebezinho no meio da floresta para virar alimento dos animais. Antes que você ache crueldade, lembra, é a cabeça deles, dos indígenas. Eles sabiam que aquela criança, primeiro, não iria sobreviver. Então, vamos alimentar aquela que será a nossa comida daqui a algum tempo. Lei, Lavoisier puro. Na natureza, nada se cria, né? Tudo se transforma. Vamos lá, né? Então, esse povo tinha muito problema de nascimentos com má formação. E qual era a culpa disso? Eram os casamentos intrafamiliares, porque cada etnia não se relacionava com as outras. Acredita-se que, num determinado momento, os padres devem ter convencido os indígenas de uma, vamos dizer assim, de uma etnia a não se casarem com alguém da mesma etnia. Repare que é meio lógico. Ora, se eu consigo convencer alguém da etnia tucana não se casar com uma pessoa tucana, então é menos provável que eu tenha um bebê com problemas. Então, isso virou algo que modificou a sociedade da região. Primeiro porque algumas etnias entenderam isso melhor, desenvolveram, e hoje elas são as que estão no alto da hierarquia. Esse esquema existe, veja bem, Jansen, até hoje. Então, olha como a coisa é curiosa e como ela vai provocar a segunda. Imaginemos o menino.
com seus 14, 15 anos, começando a pensar em ter a sua relação lá com uma mulher. A mocinha, mesma idade, ou próxima, e os dois começam a conversar. Como que eles conversam? Eles conversam com a única língua que eles têm em comum, que é a língua dos padres, a língua geral, porque os dois aprenderam quando eram crianças. Aí, como que eles aprenderam? Quem passa a linguagem para o filho é normalmente a mãe, que convive com ele. E a mãe, uma vez que ela se case com alguém de outra etnia, ela não sabe a língua do marido e ela não pode ensinar a criança a dela. A dela. Então, a que ela ensina para a criança é a língua geral. Então, vamos agora reproduzir o que vai acontecer daqui a algum tempo com esse casal. O menino casa com uma menina de outra etnia. Ele é o chefe da família. Ela não pode falar a língua dela, da etnia dela, nunca mais. Ela vai tentar falar do marido. Tudo bem. Eu estou usando os termos marido, né, porque é mais fáceis para a nossa sociedade. Entendi, claro. Na verdade, é o companheiro. E ela, na verdade, então, vai se comunicar com a criancinha, quando a criancinha vier, com a única língua que ela pode utilizar e que ela sabe, a língua geral, a língua dos padres. Essa criancinha vai aprender a língua dos padres. E a do pai. E a do pai. Porque ele é da etnia do pai. Machista. Né? A sociedade deles também é machista. Então, você vê o que aconteceu 300, 400 anos depois. A língua geral nesta região ainda está viva. E o curioso é que os colégios de lá, normalmente são colégios de padres ainda, eles têm até os livros dessa gramática dessa língua. Eu, quando estive lá uma segunda vez, uma terceira, eu ganhei livros deles, gramática da língua geral, que praticamente só é usada naquela região. Então, isso mostra como a linguagem funciona. E aí, de vez em quando, nós vemos aí transcrição de nomes indígenas aparecem na televisão, de etnias, e nós vemos algumas construções assim horríveis, né? Com vogais diferentes do A e do O, com tio, com 2 S's, quando normalmente nós usamos um C ou um X. Eles fazem uma adaptação da escrita da língua portuguesa para a língua deles, porque as línguas deles são ágrafas, elas não têm uma escrita. Então, eles adaptam. Então, isso mostra como a língua portuguesa, volta a falar aquilo do nosso primeiro contato, como ela é rica. Para nós, no primeiro momento, ela é difícil, ela é complexa. Na verdade, ela é muito rica. Que coisa impressionante, né? E aí, mais ou menos dentro disso que você está falando, estão também ambientados os dialetos, né? Mais ou menos o mesmo esquema. As influências são diferentes. Você pega, por exemplo, as influências da região sul do Brasil, região de Santa Catarina, principalmente aquela da fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Ali você teve uma influência muito forte das tribos que hoje fazem parte, mais conhecidas como no Paraguai, que são os índios guaranis. Houve uma época, né? É um episódio histórico até bem curioso, que é o episódio da região das Missões, que hoje é uma região turística muito bonita lá, né, no sul, né? E tem uma preservação excelente. Os jesuítas se uniram a esses povos guaranis numa região em que tanto Portugal como Espanha não ocuparam muito. Quer dizer, era território a princípio da Espanha, mas Portugal vivia tomando uma parte ou outra, vê o tamanho do território brasileiro em relação à América do Sul inteira, né? Então, naquele momento, Portugal e Espanha não estavam dando muita atenção àquela região. E aí os jesuítas começaram a convencer os índios a mudarem os seus hábitos nômades, cada vez plantando mais, cada vez criando algum gado. E há uma tentativa histórica tem até um filme se não me engano, do Silvio Beck, se não me engano, sobre isso, e ele mostra a República Guarani. Seria o primeiro estado
da América do Sul, inclusive a ser uma república, nasceria como república. Nesse momento, Portugal e Espanha viraram, peraí, se esses caras estão querendo fazer uma república ali, vai aparecer isso em tudo quanto é lugar pipocando. Temos que reagir. Só que a Espanha, naquele momento, não tinha tropas suficientes para combater os indígenas. Então, o que a Espanha fez? Fez um acordo com Portugal. Não tenho certeza, não é muito minha praia de guardar os nomes, mas acho que isso está ligado ao tal de Tratado de Madrid, em torno de 1750, por aí. Eles passaram o território onde é hoje o atual Uruguai, que pertencia a Portugal, era a província cisplatina, para o domínio da Espanha. Em troca, a região das Missões, que era da Espanha, passou para Portugal. E por quê? Porque Portugal tinha acabado de expulsar os franceses lá no norte, na região do Pará. E dizem que Portugal tinha alguma coisa em torno de 10 mil soldados combatentes, guerreiros, no Brasil. E esse grupo, teoricamente, teria que voltar para Portugal. E aí eles viraram, peraí, 10 mil aqui em Portugal, país pequeno, isso vai ser um problema. Fizeram tal acordo para a Espanha, mandaram esses soldados todos lá do norte para a região das Missões e acabaram com a brincadeira entre aspas, dos índios da região. Dizem que foi um verdadeiro massacre. Existe um filme fantástico contando isso. É filme feito pelos ingleses, e os ingleses são ótimos em filmes históricos. Chama-se A Missão. A Missão, com Robert De Niro. Esse filme é ótimo e mostra o que aconteceu ali na região. Os índios não quiseram se render aos portugueses, os portugueses tinham muito mais armamentos, houve um massacre, e foi daí que expulsaram todos os jesuítas do território brasileiro. Mas vamos lá, deixa-me voltar para o assunto. Esse povo estava desenvolvido, dizem que eles tinham, olha só, Jansen, até códigos postais, tipo o selinho já tinha, porque você vê como estava desenvolvida essa sociedade. É claro que eles influenciaram muito, muito mesmo, os povos brasileiros daquela região. E quando os imigrantes vieram, preferiram o sul, né? Muita gente pensa que foi por causa do clima, não. Foi porque o sul ainda estava muito pouco habitado e tinha muito mais gente ligada aos espanhóis do que aos portugueses. Então, Dom Pedro, que era um cara muito inteligente, virou, manda essa gente para o sul. Manda essa gente para o sul, porque eu posso dar terras a eles no sul. E aí eles vão, obviamente, se opor a esse domínio dos de língua espanhola, né? É toda a história. E isso influenciou muito. Então, por isso é que o vocabulário do Sul tem ainda uma audição parecida com o espanhol, muitas vezes, né? Enquanto o do Norte, obviamente, não tem nada disso. O do Rio, por exemplo, tem uma curiosidade que eu gosto sempre de contar. É o nosso re, né? Quando nós falamos, ele ratifica esse re, né? Tem até quase que o barulho de uma engrenagem. Por que no Rio nós temos isso? Porque a família real, quando veio, eles falavam muito mais francês do que português. E esse re é o re típico do francês, que praticamente só existe no Rio de Janeiro. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre o Rio de Janeiro ganhou algumas características da língua francesa. Muitos dizem que o chiado veio do francês, aquele do mais, né? Eu não sei. Esse eu não consegui verificar com a semelhança, mas o re, é claro, esse é muito meu carro, né? É o francês mesmo. Aí você vê como a história, né, e as peculiaridades de cada momento influenciam na formação da dinâmica da língua, né? A língua não vai parar nunca será estagnada. Inclusive, ela vai se transformando, né? Inclusive, numa das perguntas que você me mandou, eu anotei, há uma pessoa que diz assim,
como é que vai ser o futuro, como é que as línguas vão ser. Olha, quem tem a pesquisa mais curiosa nessa área é um linguista, e se não me engano ele é norte-americano, mas ele vive na Nova Zelândia. Falta-me agora o nome dele, desapareceu, não estou lembrando. Ele tem um trabalho, ele é de uma universidade lá da Nova Zelândia, ele tem um trabalho sensacional nessa área. Ele diz que as línguas, ao contrário de estarem naquele movimento que aconteceu até hoje, se separando, elas estão se aproximando. Como se dissesse assim, será que no futuro nós teremos uma língua só? Bem, ele não se arrisca a dizer isso, mas ele mostra que, de certa maneira, esse movimento de unificação das línguas está ocorrendo. Você vê o número de palavras, por exemplo, que nós usamos hoje no português, advindas do inglês. Como houve uma época que nós usamos muitas que vieram do italiano. Veja as palavras ligadas ao mundo da culinária ou ao mundo da música, elas vieram do italiano, basicamente. As ligadas à área de etiqueta, educação, vieram do francês. E assim por diante. Hoje o mundo fala inglês, né? As pessoas até não acreditam muito nisso, quando se diz, né, a língua mais falada hoje no mundo é o inglês. É o inglês. Pelo número de pessoas, mesmo espalhadas pelo mundo, é o inglês. Ah, mas o chinês tem 1 bilhão e 400, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas a língua deles, que é o mandarim, talvez não seja falada por mais de 650 mil, metade da população. Olha só. Tem gente que no interior, principalmente naqueles lugares afastados, não fala o mandarim. A Índia tem um problema mais claro ainda. A Índia talvez hoje seja um país com um número de habitantes maior que a China. Maior que a China. E, no entanto, você vê, tem pelo menos 2 línguas dominantes, além do inglês, né? Que o indiano, pelo menos o indiano culto, normalmente já fala inglês. Né? Um inglês horrível, aliás. Eu tenho uma filha e um genro que de vez em quando viajam para aqueles lugares e eles falam que o indiano falando inglês, a gente tem que fazer um esforço extraordinário para conseguir entender, né? Então, mas é o inglês, né? Mas não, é que as línguas originárias ali são pelo menos 2 diferentes. O índio, o hindi, né, que é falado pela maioria da população, mas tem o bengali, que é falado por mais de 400 milhões de indianos. E isso lá, com as castas, favorece a separação. Eles não se juntam tanto. Então, você diz assim, vai continuar? Não. A tendência é se aproximar. E o inglês vai ser a língua dominante? Ninguém pode garantir. Não dá para saber. Mesmo aqui nos Estados Unidos, eu vivo num estado curioso, que é o Texas, né? No Texas, na escolinha primária, as crianças aprendem, além do inglês, o espanhol. É normal. Agora, todas as escolas, não. Então, você vê na mesma cidade aqui, por exemplo, minha cidadezinha, chama-se Argyle, é nos arredores de Dallas. No condomínio que eu moro, um condomínio grande, são cerca de 4.500 casas. Tem pelo menos umas 5 escolas diferentes. Essas escolas do elementary, que vai até o nosso aí do Brasil, 4º, 5º ano. Essas escolas, veja, no mesmo condomínio, tem uma que ensina inglês e espanhol, na outra só ensina inglês. Eles têm uma procura, uma ideia de aproximar dos habitantes que vão estudar naquela escola. E, às vezes, tem essa oportunidade do espanhol, mas nem todos têm. Agora, apesar disso, quando você ouve o texano falando, não o texano raiz que veio dos cowboys, o americano, vamos chamar assim, legítimo, não. Mas a maioria da população hoje já está misturada. O meu neto, por exemplo, o Lucas, ele estuda numa escolinha, ele está indo agora, no próximo período, ele vai para o 6º ano. No 5º, ele está numa turma especial da escola, que é para os melhores alunos de matemática.
Então, a turma dele tem cerca de 26, 27 alunos. E ele me disse que dos 26 ou 27, veja só, quase 20 são de origem indiana. Olha só. Porque, segundo ele, os garotos indianos são excelentes em matemática. Então acabam indo todos para a mesma área. E, segundo o pai dele, né, meu genro, que trabalha na área de informática, diz assim, depois vai todo mundo para a área de informática, porque quase todos vão se meter nessa área. Então é bem interessante como o mundo, ele de certa forma, ao contrário de se afastar, ele cada vez está mais próximo. Aliás, eu digo que, na verdade, é uma teoria histórica, esse afastamento começou a diminuir com as grandes navegações dos portugueses. Lá no século XVI, XV, XVI, quando os portugueses começaram a ir para outros lugares do mundo, exato, os caras começaram a se aproximar e as línguas a se misturarem. E olha aí, com as misturas das línguas, você tem essas confusões de várias palavras com o mesmo som, com letras diferentes, ou ao contrário, né? Sons diferentes com letras iguais. Quer dizer, isso cada vez é mais misturado. O mundo, é a dinâmica do mundo. É a dinâmica do mundo e, como disse o Steven Roger Fisher, que era o linguista que você queria falar. Isso! Da Nova Zelândia. É isso mesmo, Stephen Fisher, isso mesmo. É. E o tratado que você falou, que é o Tratado de Madrid, está certo, é ele mesmo. Tratado de Madrid, ele mesmo, é isso mesmo. A produção aqui é rápida, me dá logo. Rápida mesmo. Eu sou muito ruim para guardar certos nomes, sabe? Então, eu lembro do livro dele, que eu tive a oportunidade de ler, ainda no Brasil. Era um livro em inglês, mas ainda no Brasil eu tive a oportunidade de ler. E é uma teoria muito interessante a dele, né? E arriscada. Arriscada. Eu digo que é arriscada, porque ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer daqui a 5 anos. Quanto mais. Mas na teoria dele, dentro do que você falou, ela se aproxima muito da verdade, pelo menos muito da possibilidade, né? Que não aconteça efetivamente, mas a plausibilidade é muito grande da teoria dele. Sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos, você vê como nós estamos, eu estou em Dallas, você está no Rio, e nós estamos falando aqui para gente de N lugares do mundo. Cada vez isso é mais fácil. Cada vez isso é mais fácil. Né? E nós estamos viajando por esse mundo afora, falando de línguas, idiomas e dialetos a torto e a direito. É isso aí. Professor Zani Roberto, são 11h30. Brigadíssimo pelo seu carinho, pela sua generosidade. A gente não passou da segunda pergunta. Então a gente verdade. Além das primeiras, nós temos as segundas e daqui a pouco nós temos as terceiras. Se você puder me mandar, eu gosto de escrever. Tá. Então, eu estou preparando, cada vez que você me manda, eu crio alguma coisa em cima. E, de repente, a gente pode imaginar alguma maneira de essas respostas chegarem a todos os seus ouvintes. Não sei ainda como, mas você vai pensar nisso, sua produção vai pensar nisso. Está ótimo. Professor, obrigadíssimo. Um abraço na dona Margarida e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para você também e para todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau.